O advento da ciência foi um anúncio crepuscular do sujeito moral e do cristianismo? Sim, o advento da ciência, e esse é um ponto muito importante dentro da literatura nietzschiana. Nietzsche é considerado um autor que também vai buscar alguns elementos na ciência para a sua própria formação. E podemos dizer assim, se costuma, dentro da pesquisa Nietzsche, estabelecer 3 momentos de sua produção. No primeiro momento, o pessimismo cético, ou melhor dizendo, o pessimismo romântico. Segundo momento, o positivismo cético, que é o momento da ciência, e o terceiro momento, a transvalorização dos valores. Então, nesse segundo período, também chamado de segundo Nietzsche, que é o positivismo cético, o Nietzsche vai buscar elementos na ciência para a fundamentação do seu conhecimento. Ele vê como necessário para a fundamentação de muitos temas que ele trata, vê a necessidade de buscar fundamentação na ciência. Então, Nietzsche vai visitar muitos físicos, inclusive matemáticos. Ele vai revisitar Leibniz, ele vai revisitar Boscovich e inúmeros cientistas, no intuito de buscar uma fundamentação para o seu conhecimento. Então, nesse sentido, podemos entender, né, de 2 formas isso. Num primeiro sentido, como a ciência, como um meio de mostrar, mais uma vez, essa desconstrução, né, do sujeito moral, né? Pela fundamentação científica, Nietzsche percebe mais uma vez o quanto a moral ela foi se constituída com uma maneira muito arbitrária e descompassada, inclusive, com todos os avanços técnicos científicos. Porém, por outro lado, e isso Nietzsche apresenta de maneira especial no texto chamado Gaia Ciência, o aforismo 125 da Gaia Ciência do Homem Louco, ele ilustra muito bem esse tópico, que é justamente de que a própria ciência acabou fazendo às vezes do próprio Deus, ou seja, se endeusou, né, se doutrinou, aqueles elementos de doutrina que eram apresentados no cristianismo acabaram, no fundo, se expressando pela própria ciência, ou seja, a ciência acabou se apresentando como verdade. Então, esse é um aspecto, né, da crítica que o Nietzsche faz à própria ciência. Então, se por um lado, na ciência, nós vemos o advento crepuscular do sujeito moral, ou seja, a desconstrução desse sujeito, por outro lado, a ciência acaba, de alguma forma, acirrando ainda mais, né, essa dimensão de moral, ou seja, só muda de endereço, mas o problema, no fundo, continua, né? Ou seja, esse velho problema da moral e da verdade, né? Então, claro que agora, né, com outros contornos, poderia-se dizer, mas o velho Deus, de alguma forma, continua presente aí, né? E o Nietzsche, nesse aforismo 125 da Gaia Ciência, ele diz, né, quem matou Deus, né, foi o próprio ser humano, né, e, de alguma forma, com as suas próprias pesquisas, suas próprias descobertas, em torno, inclusive, a ciência, foram responsáveis, né, pela morte de Deus.